Então vamos lá para Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa salvação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? A Epístola de Efésios, escrita por Paulo, sem dúvida nenhuma, acho que junto com Romanos e Coríntios, talvez seja a epístola mais citada, mais pregada, mais ensinada. De fato, é uma epístola muito rica, então eu já até peço desculpas aí, porque com certeza nesse tempo que a gente tem, a gente não vai conseguir esgotar tudo isso daqui que a gente vai falar. Então, para os teólogos, acadêmicos, fica aí o meu perdão. Quem sabe a gente conversa aí depois sobre isso, mas Deus, ele é grande, né? A gente vê em Efésios que Cristo é colocado num lugar celestial, supremo, onde ele tem que estar. Tudo converge para Cristo. E ele fala também muito de, entre outros assuntos, ele fala também de unidade, ele fala de graça, ele fala de salvação. Assim, a gente vê realmente é algo maravilhoso. E muito provavelmente Efésios também foi uma carta que, quando escrita, já tinha o intuito até de, além de Éfeso, também se propagar pelos lugares. A gente pode ver que, diferente de outras cartas, em Éfeso não existe nenhuma menção ou nenhum uso pessoal de um nome de uma pessoa. Normalmente ele fala, o irmão ali, dá um abraço nele. Não é exatamente essas palavras, né? Mas ele cita alguns irmãos. E Éfeso é uma coisa, uma epístola um pouco mais abrangente, um pouco mais geral. Então, desde aquela época, não tenham dúvidas, irmãos. Apesar de naquela época não ter ainda a Bíblia exatamente como a gente tem aqui, já num livrinho compilado, tanto as epístolas como os livros do Antigo Testamento circulavam entre as igrejas. Então não foi surpresa nenhum quando a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não pegou ninguém de surpresa. Falou, nossa, tem tudo isso de livro? Não existe. Não teve surpresa nenhuma, todo mundo conhecia os textos. Só faltava ali colocar em forma de livro, era mais difícil, né? Que você tinha que pegar o pergaminho, pegava ali os textos e tal, né? Então você tinha ali atrás do púlpito, provavelmente tinha lá, então ia pegando lá os rolos ali, então não teve, as cartas elas circulavam, então todo mundo, não só a carta de Efésios, mas provavelmente as outras também circulavam ali entre as igrejas, porque existe citação de uma da outra, enfim, a gente consegue ver isso daí. Então, Efésios é uma carta muito rica, e aqui Paulo, ele começa, já vamos entrar direto aí no texto, né? Ele falando de unidade, e eu queria falar, a gente vai gastar um pouquinho desse tempo, porque o estado natural da igreja deveria ser o estado da unidade. E, infelizmente, e quando eu digo igreja, quando a gente pensa numa igreja falando de unidade, a gente está falando, isso aí elimina aí as denominações, a gente pensa numa igreja como um todo, a verdadeira igreja aí de Cristo, que se reúne no mundo inteiro, diariamente, e que Deus abençoe todos os cultos que estão acontecendo nesse momento, que Deus fale poderosamente em todos os lugares, mas Deus espera que a gente ande em unidade, em torno de Cristo. Cristo é a chave, como tudo, da unidade. Volta um pouquinho aí em Efésios. Queria ler Efésios 1, 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Se a gente for começar a falar de unidade, a gente tem que falar de Cristo, porque Cristo é a chave da gente ter unidade. Porque tudo converge em Cristo. E se nós andarmos com essa mentalidade, evidentemente, todo mundo com isso, naturalmente nós vamos ser unidos, andar em unidade.
Uma outra questão também que é importante, que imagino que todo mundo já saiba, é que na unidade há diversidade. Né? A diversidade na unidade. Não significa que é todo mundo um robozinho andando, pelo contrário. Se você for pegar lá em Apocalipse, numa das cartas, Deus tem um nominho específico para cada um, na pedrinha, né, Haroldo? Qual que é mesmo? Novo 9. Então Deus ele trata cada um individualmente. E tem um nome que a gente nem sabe ainda qual é, que a gente vai ser apresentado ainda. E vamos lembrar também da questão do corpo. Né? Então, o corpo corpo humano, se a gente for analisar, ele é perfeito. Né? Se no lugar da mão tivesse os pés, ficaria mais complicado a gente fazer as coisas. Tal. Tudo funciona de uma maneira aí uníssona, harmônica, mas cada membro com a sua especificidade. Qualquer dúvida, podemos perguntar aí para a Marina, nossa médica, Tomás, aí nosso estudante, futuro médico aí também. Né? Então, a gente pode ver ali a maravilha, né, que é o corpo humano. E se a gente fizer essa analogia, a gente vai ver realmente, né, que a mão tem que estar onde ela está, a cabeça tem que estar onde ela está, as pernas, os pés, e internamente também os órgãos, todo mundo, tudo funcionando direitinho, mas cada um com a sua especificidade. Junto é algo harmônico, perfeito, que Deus fez. Então, quando a gente fala de unidade, a gente está falando disso. Cada um tem o seu dom. Cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua... E junto, Cristo vai ser exaltado. Né? Porque o corpo, mesmo quando ele está... Aí, desculpa aí os médicos, estudantes aí de medicina, se eu falar alguma besteira, depois vocês me corrijam. Mas, às vezes, o corpo ele funciona mesmo quando ele não está 100%. Tem gente... Eu conheci um missionário na China, Jurandir, pastor Jurandir, está agora em Novo Hamburgo, ficou lá uns 15 anos na China, que ele não tinha um braço. Ele tinha uma parte do braço, quando ele era adolescente, ele teve um acidente e perdeu uma parte do braço. E ele estava lá, fazendo tudo aquilo que ele deveria fazer. Eu tenho certeza que, por ele não ter uma parte do braço, por ele ter perdido aí o membro, ele tem mais dificuldade para algumas coisas, naturalmente. Né? Ele vai ter que se esforçar, mas, no final das contas, tudo vai dar certo. Deus vai fazer a obra na vida dele. Então, hoje, talvez, a gente tenha uma situação que, como a gente não tem uma unidade plena da igreja, talvez, né, poderia estar um pouquinho manca. Deus ele vai fazer tudo o que ele tem para fazer. Tudo. Como a gente orou, na vigília, a gente sabe que tudo que Deus tem, ele vai fazer, que a gente possa fazer parte disso, né, com ele. Ele vai fazer. Então, o corpo, às vezes, né, quando ele não está 100%, ele continua funcionando. Talvez com um esforcinho a mais, ele vai fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Mas que a gente possa realmente ser um corpo saudável, tanto local como geral, em nome de Jesus. Então, tem essa diversidade na unidade, a gente tem que ter essa certeza. E você e eu somos partes essenciais disso. Porque aquilo que você tem, eu não tenho. E aquilo que eu tenho, você não tem. E aquilo que o teu irmão do lado tem, você não tem. E vice-versa. E junto, a gente vê toda a figura maravilhosa, preenchida. Então, se a gente for falar em unidade, a gente tem que pensar em Cristo. Cristo, ele é o cabeça. Amém? Então, vamos lá. Paulo, ele fala logo no versículo 1, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, Paulo ele faz um apelo, ele faz um chamado, ele faz um pleito ali, né? Ele está rogando, ele está pedindo, ele está falando de uma maneira mais incisiva. Né? Então, ele está rogando, e ele já dá uma carteirada logo de casa. Prisioneiro de Cristo, porque provavelmente, quando ele escreveu Efésios, assim como outras epístolas, ele estava preso. Né? Talvez era o jeito que Deus falou, para um pouquinho, escreve aí que eu preciso, então fica aí um pouquinho preso, depois você sai. E Paulo escreveu, e ele já falou, olha, eu, prisioneiro de Cristo. Então, já falou, olha, eu estou te pedindo, eu estou te rogando, como alguém que paga o preço, e vem pagando o preço, naquela época, quando ele escreveu, ele estava vivo, né, de servir a Cristo. Então, ele já, logo de cara, ele já fala, olha,
Eu, como prisioneiro de Cristo, te peço. Então, Paulo está falando um negócio importante aqui. Não é qualquer coisa. E ele começa, né? Que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A partir do momento que nós entramos, isso aqui é um texto para nós, filhos, tá? Para cristãos. Se vocês estão, é para nós, sobre nós. Se você não é, é para você vir a ser. Se você é, então é sobre você. E ele fala, olha, andai segundo a vossa vocação, o seu chamado. Nós temos um privilégio de sermos filhos de Deus. Isso é um privilégio. Glória a Deus, que nós escutamos o chamado, quando o Espírito Santo nos falou, nós somos convencidos e dissemos sim para o Senhor. Isso é um privilégio, é um privilégio. E quando Deus ele entra na nossa vida, ele entra para mudar. Não é para ser ali quase igual. Então é o Haroldo Maranhão, agora é o Haroldo Maranhão gospel. Mas o que mudou? Não, só coloquei um gospel na frente ali. Não, a vida é transformada. A vida é transformada. A gente tem essa vocação, né? Já vem inerente ali do crente, né? Então, se você é vocacionado para alguma coisa, se você tem essa inclinação na sua vida secular, transfere isso para cá. O cristão, ele naturalmente ele vai ter que refletir uma vida, ele vai ter que viver uma vida que vai demonstrar aquilo que ele prega, aquilo que ele ensina, aquilo que ele lê, aquilo que ele depositou a vida dele. Então, Paulo ele começa já nesse chamado, olha, viva uma vida digna, de modo digno da vocação de vocês. Então, o mundo, né, quando olhar para a gente, tem que olhar e falar, olha, esse é um cristão, é uma cristã. Eu vejo Cristo na vida dele, é diferente. Cada um, claro, na sua individualidade, evidentemente. Mas, de alguma forma, Cristo ele é manifestado nas nossas vidas. Então, ele começa lá, joga de cara, já falando isso daí. Né? Atenta para o modo que você anda, para que realmente demonstre isso. E vamos retomar ali a introdução. Não é algo que tem que ser um peso. Porque nós estamos já aptos, a partir do momento que nós nascemos de novo. Então, a gente passou por essa experiência aí de salvação. Nós nascemos de novo, temos uma nova realidade, uma nova filiação. E temos aí o DNA já de Cristo em nós. Certo? Para manifestar, está prontinho lá para manifestar. Você não vai precisar se autoflagelar. Você não vai precisar fazer uma série. É só deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida, porque já está isso em você. Porque você já foi vocacionado para isso. É só deixar. Se entrega para Deus e deixa Ele fazer a obra. As coisas que Ele vai tirando, as coisas que não agradam a Ele da sua vida, naturalmente. Se você estiver buscando alguma coisa que Ele não goste, que você faça, você vai passar a não gostar também. Não vai ser aquele negócio assim que você vai, né, dormir ali pensando, tal, né? Eu tenho um amigo meu que falou, acho que não sei se eu já contei com você, triste até o que ele falou, né? Que ele chegou para mim e falou, pô, Bocão, lá na igreja lá, se você não sabe, na minha juventude, que já faz um tempinho, né, André? Já faz tempo, né? O pessoal me chamava de Boca, né? E até hoje também, eu gosto, viu? Se alguém tiver alguma dúvida, né, não fique preocupado de... Falou, nossa, Boca, que coisa. Né? Eu gosto. E falou, Bocão, sabe que às vezes eu queria por uma hora não ser crente, para eu poder... Estava falando de uma menina que ele achava bonita, para eu poder tentar sair com a menina. E eu falei, não está certo isso, né? Como é que você vai pensar num negócio desse? Né? Ele não fez, mas na cabeça dele tenho certeza que ele fez. E falou, olha, eu queria não ser crente por uma hora. Então, naquele momento, o mundo estava mais apelativo do que Deus. E sai de tudo isso daqui, porque quando a gente entra no reino de Cristo, quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, quando a gente faz tudo isso, tudo tem que ser lavado, né? A gente é uma nova criatura, uma nova realidade.
Né? O que ficou para trás. Se tiver alguma coisa ainda que nos amarra, a gente tem que realmente deixar ir. E não ficar curtindo aquele negócio. Né? Nossa, se eu não fosse, eu ia para lá. Eu ia fazer isso, eu ia tentar, ia não sei o quê e tal. Quando tem toda a grandeza aí de Cristo pela frente. Né? Então, que realmente a gente tem essa... Não tem peso. Né? A pessoa estava com peso ali na vida dele naquele momento, não estava conseguindo lidar com aquilo. Né? Talvez porque ele estava tentando fazer na força dele, não sei. Naquela época ele não tinha ainda, faz muito tempo. Acho que não sei nem se eu dei um bom conselho para ele naquela hora ali. Faz muito tempo. Mas nós temos um modo, né, natural que o crente vai ter que teria que realmente passar e falar, esse... Não tem algumas pessoas que você, antes de você saber que ela é crente, você sabe que ela é? Talvez pelo jeito de falar, algumas palavras, alguma coisa, você fala, esse é. Porque é natural, Cristo vai começar a aparecer, então vai ter que ter uma diferença. Né? E eu vou pular para o versículo 3, depois a gente vai para o 2, tá? O 3 ele fala, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Eu acho legal que ele fala aqui, esforçando-vos diligentemente. Né? Ou seja, né? A gente vai ter que agir realmente para a gente viver essa unidade. A gente vai ter que se empenhar nisso. Porque a unidade depende de todos, né? Todo mundo. E tem pessoas e pessoas. Né? Tem recém-convertido, tem velho convertido, tem médio convertido, tem pessoas que estão passando por uma luta A, B, C, tem pessoas que estão passando por algum momento mais grave. E muitas vezes, né, a gente vai ter que lutar realmente. Né? A esforçar diligentemente realmente tem essa questão. Né? A gente tem que ser vigilante, constante, porque em qualquer momento pode vir uma divisão. A gente pode... Né, o jeito que a gente vai se relacionar como corpo, a gente tem que estar sempre atento. Eu não sei se você já veio de alguma experiência de igreja que se dividiu, né? E eu já tive isso, acho que o Haroldo também com certeza já passou, né? Ou não, mas dentro de uma igreja, eu lembro, numa semana tinha um número de pessoas, na outra semana tinha o número de pessoas menos 100, que saiu um monte de gente, não sei se foi 100, mas uma galera, assim, liderança, ministro, pastor, tal, que foram para uma outra igreja. E numa semana, acho que foi lá no idos aí de final da década de 90, 2000, né? Você também estava, né? E é triste. E se for ver ali, o motivo... Porque muitas vezes, quando tem uma... Deus não está dividindo, Ele está multiplicando. Então, vamos deixar isso daqui. Às vezes, quando tem muita igreja que abre uma igreja filha. Certo? Aí, depois de um tempo, a igreja filha cresce, fica independente, não tem nenhum vínculo mais com a igreja mãe, vamos colocar desse jeito. Porém, né, não teve uma divisão, teve uma multiplicação. 2 trabalhos. Então, às vezes, Deus faz essa obra realmente. Mas, muitas vezes, porque tem facção, porque tem contenda, porque tem orgulho, porque tem vaidade, porque existe uma quebra, né, drástica e traumática, e realmente pessoas não se perdem no caminho, mas algumas talvez, mas traz um peso muito grande. Então, a gente tem que estar perseverante, diligente, para justamente, né, a gente preservar a unidade. A gente tem que preservar a unidade. Então, a gente tem que lutar realmente contra todas as facções que podia ter, inveja, fofoca, qualquer coisa que possa atrapalhar a unidade. Nós que estamos imbuídos nisso, que temos Cristo realmente como cabeça, que tudo converge para Ele, a gente precisa estar constantemente vigilante nisso. Né? Porque é algo que vai dar, tem que estar trabalhando. E é normal assim até que dê. Porque toda hora está chegando gente nova. A pessoa vai ter que passar por um discipulado, a pessoa vai ser transformada, então ela tem que ser inserida em tudo isso. É normal que tenha ali uma fase ali de
adaptação, vamos colocar dessa forma, né? Até que realmente, né, a pessoa vive. Mas a gente tem que ter um esforço diligente. Diligente. E Paulo ele apresenta aqui algumas características, né, no versículo 2. Com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor. Muitos ali até parecido com o fruto do Espírito, né? Humildade e mansidão. Se tem uma coisa que eu não consigo entender, o cristão, como cristão, a gente tem que deixar de lado o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? E realmente ser um pacificador. Nós temos que ser um pacificador, pacificadora, né? A gente tem que realmente uma vida, né, que a gente deixa de lado isso. A palavra nos ensina que a gente tem que considerar o nosso irmão superior a nós. E a contrapartida é o quê? O nosso irmão vai considerar você superior a ele. E nessa matemática, tudo funciona perfeitamente. Se um acha superior o outro e o outro acha superior um, o negócio vai funcionar direitinho. A gente tem que deixar de lado, né? Realmente, a gente vê hoje muita briga, muita luta. Graças a Deus, a gente está num corpo saudável, em nome de Jesus, mas se você ficou um tempinho mais, você vê coisas absurdas, né? Talvez briga por causa do tapete, briga por coisa assim. Estou citando coisa assim que é coisa que você fala, é o quê? Quinta série? Né? Estamos o quê? Não brinco mais, me dá a bola aqui que eu vou sair? Né? E a gente tem que ter justamente, então, humilde, manso, né? Trazer realmente ali, né, a gente tem que trazer todo mundo junto, buscar todo mundo, ir atrás do irmão, saber realmente que tem pessoas que às vezes vão estar passando por dificuldades. A palavra fala que às vezes a gente vai chorar junto, tá triste, a gente vai chorar junto, está feliz, vamos cantar louvor junto. Tudo isso faz parte, né? Humildade, mansidão, longanimidade, né? A gente ter paciência. Que Deus possa nos dar paciência em nome de Jesus. Reconheço que às vezes pode ser difícil, mas Deus nos chama a sermos longânimos. Realmente a gente, né, ter essa empatia ali com as pessoas, né? A gente não sabe exatamente aquilo que a pessoa está passando, né? Por que está agindo daquele jeito. E se a gente for ser ainda mais honesto mesmo, tem momentos que a gente está do outro lado. Às vezes a gente pensa, eu tenho que ser mais paciente. Mas se a gente está passando por algum problema, nós vamos também querer que os nossos irmãos sejam pacientes conosco. E a vida, a gente vai passar por isso, né? E se a gente tiver realmente ali a longanimidade, paciência, né? Buscar realmente ali, né, viver ali pela graça com tudo, saber que Deus me ama, mas também ama o outro, né, e tem um propósito na vida do outro, na minha vida, a gente tem que realmente ter essa questão e, consequentemente, nós vamos suportar uns aos outros. E suportar não vamos pensar no aturar, né, eu aturo você. Não, suportar é como se fosse um suporte mesmo. Pensa num pilar que suporta, que dá sustento, que dá segurança. Então, a igreja deveria, como um todo, dar segurança aos membros. A gente deveria poder confiar no irmão, e o irmão confiar na gente. Um suportando o outro, né? A gente realmente trazendo ali todo esse suporte e tal, né? E colocar isso realmente em nós, né? Tem momentos da vida, né, que acontece, a gente vai passar, seja de um lado ou de outro, né? Tem pessoas que passam por dificuldades. E tem pessoas que passam por dificuldades, que agem de uma forma, outras pessoas agem de outra forma, tem pessoas mais maduras, tem pessoas menos maduras, mas tudo isso também é um caminhar. Mas ela tem que achar apoio aqui no seio da igreja, né, que realmente a gente possa suportar um ao outro, né? Então ele traz essas características. E eu queria gastar um tempo agora, nessa parte final, quando ele fala aqui, né, no 4, no 5 e no 6, que ele vai falando, tem um corpo, um espírito, uma esperança. Então ele vai falando só uma. Quando a gente olha isso daqui, me parece,
quando a gente lê esse texto, que é insano a igreja do Senhor não andar em unidade. É insano. Não tem não tem explicação. Porque olha só, então, Paulo ele roga para a gente ter essa vida digna, ele dá algumas características que a gente deveria ter, né? Humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros. Nós temos que nos esforçar para manter a unidade, e meio que ele dá os porquês ali, né? Vamos colocar dessa forma. Há um corpo. Gostando ou não, só tem um corpo. Se você faz parte da igreja de Cristo, você faz parte desse corpo. Você fala, mas eu não gostei desse corpo. A pena, não tem outro. Se você sair do corpo, você saiu da igreja. Aí tem o corpo do mundo, vai lá. Não, mas, sei lá, tem alguma coisa estranha aqui. É um só corpo. Ou seja, a gente está lutando num negócio assim, a não busca pela unidade, esse não esforço, gera uma luta no seu próprio corpo. Você está fazendo um mal para você mesmo. Né? O corpo é esse. Tem um corpo e um espírito. Só tem um espírito que nos guia, que nos influencia, que nos consola, que nos ensina, que é o Espírito Santo do Senhor. Não tem outro espírito. Não existe. Que tenha essa capacidade. Tem os espíritos malignos, claro. Você fala, não, mas eu quero estar na igreja, estou no corpo perfeito, mas eu queria estar debaixo de outro espírito. Não dá. Só tem o Espírito, o único Espírito de Deus, que é Deus, é o Espírito Santo. Não dá para começar a gente ver o absurdo que é a gente não viver ou não buscar diligentemente a unidade, porque todos estão debaixo da influência do mesmo Espírito. Como é que um pode, o outro, aí ter briga? E às vezes tem briga, né? Às vezes tem soco mesmo, pontapé, às vezes tem briga mesmo. Né? Infelizmente, a gente já viu de tudo. Um só Espírito, só tem um Espírito que permeia a igreja, que é o Espírito Santo. Então, a gente está debaixo da mesma direção, todo mundo. Um só Espírito. Fomos chamados numa só esperança da vossa vocação. Independente do caminho que a gente siga, nosso caminhar com Deus, independente para onde Deus te chamou, para onde Deus vai te chamar, para onde Deus te levou, vai te levar, quando nós recebemos a Cristo, a gente tem uma esperança, que é a nossa salvação. Você pode ser pastor, profeta, apóstolo, mestre, irmão, presidente de empresa cristã, você pode ser o que for. O que for. Todo mundo tem nós temos uma expectativa, uma esperança, que um dia a gente vai estar lá com Ele. Se Deus quiser, pelo arrebatamento. Vai ser mais legal, né? Você ir lá no... E também já vai experimentar algo maravilhoso. Mas, enfim, a gente tem uma esperança. Quando a gente se converte, todo mundo, no primeiro momento, veio aquele toque do Senhor. O arrependimento. Você reconhecer que não estava onde você deveria estar. Né? Porque a conversão por si só, né, se a gente for parar para pensar, seja quem te pregou, o cara está falando para você, olha, Willy, tudo que você fez na sua vida está tudo errado. Às vezes a pessoa nem conhece o cara, hein? Só que tem um cara que morreu por você, que pagou todo o preço. Que se você se arrepender, se você reconhecer Ele como Senhor, você vai ser salvo e você vai ter uma esperança eterna.
E o Espírito Santo traz todo o convencimento. Uma só esperança na nossa vocação. No final, tudo que nós fazemos é para engrandecer o nome do Senhor, para pregar o Evangelho, para que mais pessoas venham a conhecer a Deus. Não é para encher a igreja. Encher a igreja é consequência. Como já vi, tem gente que se converte aqui e mora longe, procura uma igreja. Às vezes se converte aqui e vai para outro lugar. O que importa é que, no final das contas, a igreja de Cristo vai estar reunida lá, dando os louvores ao Senhor, porque temos uma esperança da nossa vocação, que é a nossa salvação. Todo mundo está caminhando para isso. Não é loucura não ter unidade na igreja? Uma só vocação. Continuando. Um só Senhor. Um só Senhor. A gente vê lá em Mateus 6:24 que não dá para a gente servir a dois senhores. Se nós servimos a Cristo, nós servimos a Cristo. E ponto. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o cabeça que comanda todo o corpo. Ele. Deve ser meio estranho, né? Você tem alguma dúvida? Todo mundo levanta o braço. Foi difícil? Baixa. Levanta o outro. Você teve que pensar cérebro, mande uma mensagem, faz todas as sinapses ali necessárias, assim, dos neurônios, para você levanta o braço. Automático, né? E todos os nossos movimentos que o corpo faz, que o cérebro comanda, ele acontece. A não ser que tenha uma questão médica, né? Ou espiritual, ou de qualquer coisa, se você falar braço, levanta, ele vai levantar. Se você pensar, né? Você nem pensar, você vai pegar um negócio, você vai lá e... Alguém foi abrir a geladeira, parou um momento e falou, será que eu vou conseguir abrir essa geladeira? Você que sempre abriu a geladeira, né? Claro que a gente sabe que tem pessoas que, infelizmente, tiveram questões aí de saúde e tal, que estão inabilitadas tal. Mas pensando no normal, no padrão, né? No que deveria ser. Você chega na geladeira, você abre a geladeira lá. Cristo é o cabeça. Ele comanda tudo. E a gente consegue falar para Cristo, que isso fala para a gente, vai lá e faz. Hoje eu não vou, não. Aí o braço fica paradão lá. E o cérebro lá. Não, mas você tem que ir lá falar com aquela pessoa lá. Não, mas... Pô, todo mundo vendo, né? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho experiência. E se a pessoa fala não? Um só Senhor. Um só Senhor que comanda a igreja. O cabeça, que é Cristo. Ele manda. Então estamos debaixo de um Senhor. Então, quando Paulo fala isso daqui, fala, olha, a gente tem que se esforçar realmente, porque as pessoas têm que... Mas o resultado tem que ser a unidade, porque é tudo um. Nós todos servimos um Senhor. Ele que comanda. Uma só fé. Não existe nada além da palavra do Senhor. Uma só fé. O que passar disso não serve. Todo mundo creu na mesma pregação. Todo mundo creu no sacrifício. Todo mundo creu na obra que Jesus fez. E teve aquele momento maravilhoso lá da conversão. Não sei se você lembra do seu dia exatamente, mas com certeza você lembra. Talvez você não lembrar a data, mas você lembra daquilo que aconteceu, né? Todo mundo passou pela mesma coisa. Como é que depois, né, pode acontecer? Essa é a palavra de 2020, né? Unidos, né? Unidade, para que todos creiam, né? Basicamente isso. Mas uma só fé. Todo mundo creu na mesma coisa. Um só batismo. Sei que esse tema pode gerar polêmica, tá? Então, eu vou falar um pouquinho.
Qualquer coisa depois a gente conversa, se alguém quiser, né? Eu sei que existem discussões teológicas aqui sobre essa questão, mas a questão do batismo aqui que eu queria que a gente enfocasse não é necessariamente ali o ritual, né? Deus mandou ser batizado. Deus mandou ser batizado, Deus mandou ceiar, certo? Que a gente vai fazer daqui a pouco. Amém? Mandou ser batizado e mandou ceiar. São as duas ordenanças do Senhor, né? Agora, o batismo em si, se você só for lá mergulhar e levantar, né? Não estou entrando aqui na questão do batismo do Espírito Santo, né? Isso a gente. Agora, o que representa o batismo, né? O que uma pessoa sincera, genuína, o que passa na vida da pessoa quando ela fala, olha, eu vou me batizar? Que é uma declaração pública da nossa fé. Realmente uma experiência ali com a morte e a ressurreição de Cristo, né? Que nós morremos e ressuscitamos. Uma representação. Então, o importante do batismo, isso todos nós passamos. Um só batismo. Porque o que representa o batismo? Porque tem muita gente, como o Willy falou, tem gente que acha que é salvo e não é. Tem gente que foi batizado e só deu um mergulhinho lá na água. Ainda se tivesse fria, passou frio ainda. Porque o batismo ele vai representar aquilo que está no coração. Da mesma forma, a salvação. Não adianta nada falar, sim, Jesus, você é meu Senhor. Aí você não muda nada na sua vida. Não tem nada que acontece na sua vida. Do ponto de vista assim, de conduta. Claro que a gente vai continuar trabalhando, vai continuar fazendo isso. Não é essa mudança que eu estou falando. Estou falando da mudança interna mesmo, de realmente nos tornarmos exemplos e filhos do Senhor e realmente cristãos no sentido da palavra, que a gente vai manifestar Cristo em nossas vidas, né? Então, o batismo ele tem esse simbolismo, né? Ele mostra. E na época que o pessoal fazia lá atrás, a pessoa corria um sério risco de morrer, porque era justamente uma questão pública num lugar onde tinha perseguição e a pessoa ia lá no rio lá, tal, e poderia realmente, você é deles então, né? Então vem cá um pouquinho, vem. Vamos lá para a prisão, vamos lá não sei o quê. Então, um batismo. A gente realmente, uma declaração. Tudo isso, todo mundo fez, né? E, por fim, um só Deus e Pai de todos. Nosso Criador. O alicerce, tudo, né? Que se manifesta a partir de 3, da Trindade. Mas um só Deus, um Pai. Essa é a nossa realidade. Nós vivemos numa igreja, né, num corpo, um corpo. Só um. Que tem um Espírito, uma fé, um batismo, né? Uma esperança, um só Deus, um. E nós estamos aqui nesse uma. Eu não tenho como explicar por que não tem a unidade plena na igreja. Unidade tem diversidade, claro que a gente está todo mundo crescendo, de fé em fé. Evidentemente, a própria palavra nos fala que a gente vai ter aflições, tudo isso faz parte. E isso não impede a unidade. Porque se tiver um irmão passando dificuldade, o outro vai estar lá para orar, o outro vai estar lá para ajudar e vice-versa, e a igreja vai andar, vai caminhar. Então, ter problema não é o problema. Agora, se não existe unidade na igreja, que em nome de Jesus, que venha a existir, é porque em algum momento Cristo saiu do centro. Porque, como a gente leu lá em Efésios 9 e 10, que se tudo tem que converger nele, se tudo vai para ele, significa que a igreja dele, o corpo dele, vai andar para esse caminho, para esse alvo, para esse ponto. E vai chegar lá, cada um cumprindo o seu chamado, cada um cumprindo aquilo que Deus tem, sendo usados, efetivos, frutíferos, e vai estar todo mundo junto. O que Deus tem para mim e o que Deus tem para você é algo muito especial. Abraça aí aquilo que Deus tem para você. Porque você pode falar, puxa, mas eu queria ser que nem o Billy Graham. Mas Deus chamou o Billy Graham para ser o Billy Graham.
Teve a palavra do Billy Graham e prega. Não vai ser igual. Não vai ser igual. Porque Deus tinha um chamado para ele. E Deus tem um chamado para você. E muitas vezes a gente luta às vezes contra isso, assim, não, porque eu queria. Deus não errou. Você nasceu onde você tinha que nascer, na família que você tinha que nascer, você nasceu onde você tinha que estar, eu nasci onde eu tinha que estar. E com um propósito, ele tem um propósito para ti, Tiagão. Ele tem um propósito para todo mundo. Cada membro do corpo tem um propósito. Que a gente possa ser ajustado nisso daí. Realmente aceitar aquilo que Deus tem para nós. E eu posso te garantir que vai ser muito melhor se você viver aquilo que Deus tem para você do que você querer viver aquilo que Deus tem para outra pessoa. Muito melhor. Porque Deus, Ele te fez. Se a gente for lá ver no Salmo 139, Ele conhece cada detalhe de você. Ele te desenhou. Você, eu. Você é uma obra de arte do Senhor. Ele te fez cada detalhe. Cada detalhe. A cor do seu cabelo, sua altura, se você é homem, se você é mulher, se você é brasileiro, americano, australiano, uruguaio. Deus, Ele fez cada detalhe. Antes mesmo de acontecer, Ele já sabia. A gente vê na palavra que antes dos dias acontecerem, Ele já sabia. Se tem uma certeza que você pode ter, que eu posso ter, é que nós fomos desejados por Deus. Deus, Ele colocou a gente aqui com um negócio de uma maneira assim detalhada. Cada um Ele fez nos mínimos detalhes. Tanto na parte física, como na parte emocional, como na parte profissional, nas nossas inclinações ou não. Deus, Ele colocou. E Ele tem um propósito para tudo isso. Um propósito. E a gente viu aqui, né, nós fazemos parte de algo que é único. Não tem dois corpos, não tem dois senhores, não tem dois espíritos. Não, é uma coisa só. Que a gente possa realmente nos esforçar diligentemente. E antes de terminar, já pensando na ceia que a gente vai fazer, que a gente possa ter essa... Está pensando nisso. A gente só pode pregar isso porque Ele se entregou para nós. Porque Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Ele pagou o preço. Ele nos libertou. Ele nos salvou. Ele abriu o caminho. Quando a gente toma a ceia, participa da ceia, o pão, o vinho, nós estamos fazendo em memória tudo aquilo que Ele fez, para realmente a gente poder viver essa unidade, essa plenitude. Ele pagou o preço. Ele apanhou, Ele foi xingado, Ele foi humilhado, Ele foi cuspido, Ele ficou pendurado ali na cruz o tempo que Ele teve que ficar. Ele morreu e graças a Deus Ele ressuscitou. E nós estamos aqui até o dia que Ele nos chamar de volta, até o dia que a gente for para casa. E Ele prometeu que Ele vem nos buscar. E Ele vem nos buscar, como já foi pregado aqui. Ele falou que Ele ia vir, Ele veio. Ele falou que Ele ia morrer, Ele morreu. Ele falou que ele ia morrer na cruz, inclusive, e morreu. Ele falou que Ele ia ressuscitar, Ele ressuscitou. E Ele falou que Ele vai voltar, e Ele vai voltar. E Ele vai voltar. Ele vai voltar. E que a gente possa celebrar tudo aquilo que Ele fez. Tudo aquilo que Ele fez. E que a gente possa ser realmente, buscar essa unidade. Porque realmente, como está escrito ali, em unidade para que o mundo creia. Se a igreja de Cristo fosse unida, em espírito, não é unida ali de amiguinho, você é meu amigo, o que você fizer eu estou junto.
é nós. Não é isso. É unido no Espírito, de viver buscando o mesmo fim, que é convergir em Cristo. O que iria estar acontecendo nesse mundo ia ser algo tremendo, que a gente possa experimentar realmente isso daqui. Claro que o que a gente ministrou aqui vai além da igreja local, mas a igreja local tem que andar em unidade para que a igreja universal, não a denominação, mas no sentido de terra, realmente ande unida. Porque apesar da a gente ter igreja local, porque tem que ter uma organização, não dá para... Vamos fazer todo mundo um culto, vai ser aonde? No Brasil, nos Estados Unidos, na Austrália? Você tem que pegar um avião todo domingo para ir para um culto, cada dia... Então, na organização a gente tem que ter o corpo local, até para que a gente possa ser cuidado, ministrado e tal. Mas a igreja, se todo o corpo local for unido, andar em unidade, e todos os outros também, significa que a igreja anda em unidade. Então, que a gente possa realmente celebrar a ceia, lembrar aquilo que Cristo fez e buscar realmente viver tudo aquilo que Ele pediu para nós, inclusive a unidade. Amém?